Primeiro eu quero agradecer à comissão organizadora desse evento. Hoje nós estamos começando um momento histórico aqui em Volta Redonda. A inauguração, ou o começo de um instituto cultural que tem como objetivo principal a formação dos leigos, sobretudo leigos. E a formação do leigo em vista de que o leigo exerça o seu papel, a sua vocação e a sua missão na sociedade. Então, primeiro comecemos com o conceito de leigo. O que é o leigo? Às vezes se coloca o leigo como algo assim meio desprezível, meio depreciativo. Quando alguém quer dizer que não sabe alguma coisa, diz eu sou leigo nesse assunto, não é assim? Mas não é nesse sentido que a gente usa o termo leigo. Esse termo é muito antigo, já foi usado por um dos padres apostólicos, Santo Inácio ou Santo Policarpo, não me lembro bem, ele fala da presença do leigo. Ultimamente, sobretudo depois de Pio XI, São Pio X, mas mais Pio XI, depois Pio XII, nós temos a ação católica que fala do apostolado dos leigos, da importância dos leigos na igreja e no mundo. O Concílio Vaticano II trabalhou muito essa questão, emitiu um documento, Apostolica Actuositatem, sobre a missão do leigo. O documento Lumen Gentium já havia falado também da sua missão, mas houve um documento só para tratar desse assunto. Depois houve um sínodo a respeito dos leigos, na época do São João Paulo II, e ele emitiu uma exortação apostólica chamada Christi Fidelis Laity, sobre a vocação do leigo na igreja e no mundo, de modo que o leigo tem um protagonismo especial na igreja. Leigo, na verdade, aí eu vou falar o canonista, é todo aquele que não é clérigo. Atualmente, segundo as leis da igreja, segundo o Código de Direito Canônico, existe na igreja, todos são fiéis. Quem é batizado pertence à igreja, entrou na igreja pelo batismo, esse é chamado de fiel. Entre os fiéis, quer dizer, os fiéis, parte é clérigo, parte é leigo. Quem é clérigo entrou no estado clerical pela ordenação diaconal. Se não foi ordenado diácono, então é leigo. O clérigo faz parte da hierarquia da igreja, digamos, seria parte do corpo de Cristo, mais Cristo cabeça. Os leigos, corpo de Cristo e Cristo membros. Na verdade, não existe distinção no sentido de dignidade, porque todos têm a dignidade de cristãos. Uns estão no estado clerical, outros no estado de leigo, como leigo. Mas na igreja todos somos corresponsáveis. O princípio da corresponsabilidade é algo muito claro na igreja, sobretudo hoje. Quem é a igreja? Somos todos nós. Quem faz parte da igreja? Todos nós. Quem é o responsável pela igreja? Cada um que é batizado é responsável pela igreja, que tem uma vocação geral, que é a vocação à santidade, e uma vocação especial, cada um na condição em que está. O clérigo tem a vocação de servir a Deus nosso Senhor e servir o povo de Deus, com um exercício mais próximo, agindo como Cristo cabeça, sacerdote, profeta e rei. Mas os leigos também, pelo batismo, participam de Cristo, como sacerdote, profeta e rei, para, no mundo, submeter as realidades temporais a Jesus Cristo. Esta é, pois, a missão, a vocação e a missão do leigo. De modo que a vocação, primeiro é a vocação à santidade, que todos nós temos. Pelo batismo, nós fizemos uma aliança com Deus. Aliança que foi selada por Cristo no Calvário.
e que é renovada, num certo sentido, no altar. Então, quando nós vamos, por exemplo, à missa dominical, nós vamos renovar esta nossa aliança com Deus. Esta aliança nos colocou, então, numa obrigação, e por que não dizer, numa vocação, de sermos santos. Mas cada um tem a sua missão no mundo e na igreja. E a missão dos leigos, então, é esta. Segundo a própria doutrina da igreja, o catecismo da Igreja Católica é bem claro nisto, a apostólica Actuositatem também, a exortação apostólica de João Paulo II a respeito da missão do leigo repete a mesma coisa, submeter as realidades temporais ao Evangelho. Em outras palavras, reconhecer e trabalhar pelo reinado social de Jesus Cristo. Falar isso espanta hoje, mas Cristo é rei. Cristo é rei primeiro por filiação, porque ele é o Filho de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Pai diz isso. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Ele é rei por filiação. Mas é rei também por conquista, porque ele nos conquistou com o seu próprio sangue. E podemos dizer, como diz São Paulo, ele nos comprou, nos resgatou com o seu próprio sangue. Somos o preço do sangue de Jesus. Por isso ele é rei, porque ele nos conquistou, nos arrancando das garras do demônio. Mas é rei também porque recebeu do Pai, como homem Deus, esta missão, digamos, de ser rei. E por fim, é rei pela união hipostática, isto é, a união da natureza divina na natureza humana, na pessoa do Verbo, na pessoa do Filho de Deus feito homem. Então, por isso, ele é rei. E ele mesmo diz a Pilatos, tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. E esse reino deve ser fundamentado na verdade. Pilatos pergunta, então, o que é a verdade? Jesus fica quieto, e Pilatos, que não estava nem um pouquinho interessado pela verdade, porque ele era liberal, já antes da Revolução Francesa, ele era liberal, ele, que é a verdade, abaixa a cabeça e sai. Porque muita gente, aliás, o liberal não quer saber da verdade. Porque a verdade, muitas vezes, exige certas atitudes que ele não quer tomar. E Jesus Cristo iria exigir dele, sabia muito bem quem era Pilatos. De modo que ele é rei. E nós todos somos chamados a trabalhar pelo seu reino. Cada um na sua condição. Seja como clérigo, seja como leigo. E como leigo, o trabalho nessa missão é especialmente, como eu disse no início, submetendo todas as atividades temporais, todas as atividades humanas a Jesus Cristo. Mas como é que o leigo vai fazer isso? É preciso conhecer a sua vocação, se aprofundar na sua vocação, é preciso conhecer a sua missão. Daí a necessidade da formação do leigo. O leigo não pode se contentar apenas com a homilia, a missa no domingo. O padre fala 15, 20 minutos e o pessoal já começa a se mexer no banco. Né? E nem pode estender mais um pouco. Existem até certas normas que eu, infelizmente, confesso a Deus e a vós, burlo de vez em quando, que vou esticando lá, né? Porque a gente tem tão pouco tempo para falar com o povo e termina, muitas vezes, indo além. Mas é preciso que os leigos procurem se formar, procurem estudar, procurem conhecer. No Brasil, nós temos essa dificuldade. Primeiro que a igreja no Brasil, estudando, fazendo percurso na história da igreja do Brasil, nós vemos a presença da igreja desde o início. Desde o início. No início havia essa preocupação da catequese primeiro dos índios, depois as escolas, os jesuítas,
trabalharam muito nesse sentido, foram escolas muito boas, mas ali pelo 1750, se não me falha a memória, aliás, tem que trabalhar a memória, né, professor? Os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. E a educação no Brasil sofreu um grande baque. Alguns historiadores dizem que o Brasil se atrasou 200 anos com a expulsão dos jesuítas. Acabou com tudo, né? O problema é que a formação, então, foi diminuindo e os maus tratos nessa área aconteceram em grande parte. Mas sempre houve muito interesse do leigo conhecer. Naquela época, nós tínhamos aqui o regime do padroado. A igreja ficava muito submissa, num certo sentido, ao poder civil. No início foi bom, no sentido de que o poder civil protegia, e esse era o objetivo. Mas depois, com o passar do tempo, esse atrelamento prejudicou a missão da igreja. Lembro-me bem, quando foram pedir lá na corte que se fizesse mais uma ou outra diocese, a corte respondeu que o imperador conseguia governar o Brasil sozinho porque precisava mais de 4 bispos. Era essa um pouco a mentalidade que depois veio, evidentemente, devido às grandes infiltrações de certas sociedades secretas que foram penetrando em alguns ambientes da igreja e também, sobretudo, nos meios governamentais. A igreja saiu sempre prejudicada. Os padres eram considerados funcionários públicos, os bispos também, de modo para a criação de uma paróquia era necessário que a corte aprovasse, e isso gerava mais gastos, e o que era mais difícil, enfim. A igreja ficou muito pressionada, veio desembocar na questão religiosa, a grande perseguição que sofreram os 2 bispos, Dom Vital de Recife, Olinda e Recife, e Dom Macedo de Belém do Pará, por conta, sobretudo, das críticas verazes e reais à maçonaria, que estava infiltrada nas irmandades, o fato que isso veio desembocar na queda da monarquia. Em 1889, com a proclamação da República, a igreja se separa do Estado. Houve um tempo de transição em que o Estado continuou dando alguma subvenção para os seminários e para algumas dioceses, mas com o tempo isso foi passando, a igreja teve mais liberdade de nomear seus padres, seus bispos, as ordens religiosas praticamente tinham se acabado, o mosteiro de São Bento nessa época só tinha um monge, e mesmo assim vivia em concubinato, né? Porque o império tinha proibido a entrada de noviços nas congregações religiosas. Os carmelitas tinham apenas 2 que viviam perdidos por aí pelo interior. Os franciscanos lá do Largo da Carioca estavam na mesma situação. Foi terrível, mas a igreja ela conseguiu, com a graça de Deus, crescer e continuou com as suas escolas. Teve também mais liberdade de fundar as suas escolas. A questão do casamento foi proibido, o casamento religioso. Tinha que ter o civil primeiro, os padres colocaram isso como lei, o padre que fizesse casamento religioso sem o civil era preso. Realmente, a maioria dos padres desobedeceu, só teve um que foi preso, mas logo depois foi solto. O fato é que a igreja foi tendo mais liberdade e os leigos podendo trabalhar mais. Por que digo isso? Né? Para mostrar que a igreja do Brasil é jovem. Trabalhando assim, autonomamente, a igreja é jovem. Tem 100 anos, talvez menos. Porque se você vê do início da igreja, depois da proclamação da República, no início dessa liberdade maior de ação, depois a gente chega ao Concílio Vaticano II, nós temos aí pouco mais de 60 anos. Depois vieram grandes infiltrações na igreja, que não convém falar aqui, mas a igreja aumentou, vive hoje numa grande crise, que evidentemente não foi fruto dessa época, mas veio junto com essa época. O fato é que
mais e mais é necessária a presença de leigos que estudem, que se formem e que realmente, no mundo, sejam essa presença visível da doutrina e do plano de Deus para conosco. A presença visível do Evangelho, submetendo tudo isso ao reinado de Jesus Cristo. É importante vocês se formarem. Importante e necessário. Tenham primeiro um conhecimento intelectual, ou melhor, um conhecimento espiritual, depois um conhecimento intelectual, sobretudo um conhecimento a respeito da doutrina social da igreja. As pessoas perguntam se a igreja é de direita ou de esquerda. A igreja não tem direita nem esquerda. A igreja é de todos, mas a igreja tem uma doutrina social. Ela tem a visão do mundo, visão do homem. Ela é especialista no homem, especialista na vida social. Então ela tem uma doutrina e todo católico deve procurar conhecer a doutrina da igreja. Para falar como católico a respeito de certos assuntos de vida social, política, tem que conhecer a doutrina da igreja. Senão vai falar bobagem. Vai pender para um lado ou para o outro e vai falar errado. É preciso conhecer, estudar. Isso requer formação. Hoje têm surgido muitos grupos no Brasil, e isso é um fenômeno, e eu reporto isso a uma moção do Espírito Santo. Muitos grupos no Brasil que estão procurando uma formação maior. E a criação desse instituto é fruto deste movimento e desta moção que Deus está fazendo na Igreja do Brasil, chamando a atenção para que os leigos assumam realmente a sua vocação e a sua missão na Igreja e no mundo. Mas nós temos alguns critérios, que nós chamamos de critérios de eclesialidade. E rapidamente eu vou colocar aqui para vocês, deixo para explicá-los numa outra oportunidade. O primeiro critério para um leigo realmente buscar o conhecimento e agir no mundo é buscar a santidade. É um primado, é a primeira coisa. Vocação à santidade. Eu posso falar sobre muitos assuntos, mas se aquilo não me levar para o céu, não adianta de nada. Nada. Posso discorrer sobre temas maravilhosos, mas se aquilo não me leva a ser santo, daquilo não me adianta de nada. E a única coisa que interessa para o homem, daí provém as outras, é ser santo. Senão, vou conhecer tudo e aí. São Paulo diz, né? Posso até dar o meu corpo para ser queimado vivo. Posso até falar a língua dos anjos, mas se não tiver a caridade, isso de nada me adianta. A caridade aí é a santidade. Esse é o primeiro critério para qualquer grupo que deseja realmente, como leigo e como cristão, agir no mundo. Segundo, ter responsabilidade na profissão da fé. Buscar professar a fé e viver a fé, sempre em comunhão com o magistério da igreja. É nossa referência. Temos que ser sujeitos, submissos ao magistério da igreja. Terceiro, temos que testemunhar uma comunhão sólida e convicta. E esta comunhão é entre nós e comunhão com toda a igreja. É claro que o Instituto Cultural recebe e acolhe
E deve ser assim, pessoas todas que queiram vir e participar. Mas os católicos têm que ter o compromisso de testemunhar a comunhão. E esta comunhão é entre si, com Deus, entre si e com a igreja. Isso é um sinal de eclesialidade. Um quarto critério é a conformidade e participação na finalidade apostólica. Ninguém deve querer se formar ou querer estudar para si. Sempre para os outros. Não para ser arrogante, dizer que sabe mais, mas para colocar a serviço dos outros, no apostolado. E por fim, todos nós temos que ter o compromisso de nos empenharmos em estarmos presentes na sociedade para transformar lá. Como católico, e aí é como médico, como professor, como engenheiro, como dona de casa, como jovem estudante, e cada um naquilo em que Nosso Senhor colocou. Mas dar o testemunho lá, ser fermento lá, ser luz lá. O mundo hoje vive numa escuridão muito grande, porque o homem não só abandonou a verdade, como não quer a verdade e, o que é pior, diz que ela não é possível de ser atingida. E se ela for mostrada, eu não quero saber. Eu quero o que eu penso. Estava comentando ali com o professor Henrique, né? Não me interessa a realidade. Se a realidade não é como penso, usei o termo, né? Dane-se a realidade. O importante é o que eu penso. É dizer, não importa a realidade, importa o que eu quero. Então, eu mudo a própria realidade das coisas. Se eu acho que isso aqui é uma garrafa de vinho, não, mas é um copo d'água, não é uma garrafa de vinho. Não importa o que ela seja, importa o que eu penso. E é isso que querem fazer e fazem, né, querendo mudar a própria realidade das coisas. De modo que nós temos que ser essa presença viva na sociedade. Somos poucos? Sim, numericamente sim. Mas o fermento é tão pouco, né? Uma lâmpada é tão sozinha e ilumina tanto, né? E nós temos que ser isso no mundo. Vamos então atender a esse chamado de Deus, a nossa vocação, e vamos cumprir essa missão. E assim Deus vai nos dar sempre a graça para que isso possa acontecer. E é muito importante na criação do Instituto que vocês todos façam bastante propaganda e façam bastante apostolado, porque esse crescimento vai transformar e vai colocar a nossa sociedade, Volta Redondense e das outras cidades do entorno, uma sociedade verdadeiramente católica. Eu, pessoalmente, eu trabalho em Volta Redonda aqui, já tem quase 30 anos que eu venho aqui, que eu subo a Serra das Araras para vir aqui. E tenho observado que nos últimos anos há uma grande moção do Espírito Santo aqui em Volta Redonda. Em termos de diocese, isso a gente percebe claramente. Não sou visionário, não tenho isso, mas a gente vê, né, como padre. Então vamos aproveitar esse momento. O Espírito Santo está movendo, né, e temos que dar respostas a isso. Eu tenho certeza que com a graça de Deus, com o trabalho que vai ser feito, com a boa vontade de vocês, eu empenho, nós vamos transformar essa cidade numa cidade de Jesus Cristo. Era isso. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Dá para ouvir? Dá, não. Bom, eu agradeço o convite
de todo o grupo aqui de Volta Redonda, especialmente por esse momento especial, não só por conta de que nasce uma iniciativa desse instituto, mas também pela data aqui do querido padre Edilson, compadre dele lá em São Paulo, que é o padre Jonas, né? Eu frequento a capela de Santa Luzia, onde está o padre Jonas, da administração apostólica, né? Que inclusive anda bastante doente, né? E então já de alguma forma não só um contato não direto com o padre, mas também com todos que estão aqui, né? E tem várias pessoas amigas, fico feliz em rever, sempre agradeço porque de fato são muito acolhedores aqui, a Érica, enfim, todo o grupo, né? Quero cumprimentar também meu querido amigo, doutor Henrique aqui, é bom revê-lo, né? Conhecendo o professor Rafael, Sérgio, estamos revendo aqui. Bom, quando me pediram para que eu falasse sobre essa questão dos institutos que também estão nascendo, me passaram muitas coisas na cabeça e eu imaginei brevemente contar um pouco de uma história que me parece, pelo menos na minha vida, foi importante, né? Que lá por volta dos anos de 2007, eu conheci um professor muito querido e com ele começamos na verdade ele já mantinha grupos de estudo em São Paulo e ali começamos a estudar toda a problemática da crise do homem moderno e seguindo as aulas por um certo tempo, chegou um momento em que nós éramos ali 5 pessoas, estava o problema do PT. E foi produzido então um material para esclarecer o problema que vinha do Partido dos Trabalhadores. Apresentamos isso aos senhores bispos no estado de São Paulo, que acolheram no ano de 2010. Aí foi feito um folheto, que foi conhecido como panfleto em todo o Brasil. Nós não demos o título, porque não cometeríamos o erro básico que estava escrito no título, apelo aos brasileiros e brasileiras, né? Mas aquilo foi obra, o conteúdo foi obra desse trabalho, né? E que percorreu o Brasil. Na verdade era para ser no estado de São Paulo. Nós viajávamos que nem doidos, assim, todos os dias em algum lugar, na porta do metrô com 2.000 folhas na mão para a gente fazer a conta de quanto tempo que a gente ia ficar entregando para as pessoas. E por conta do receio, em 2010, de manutenção do Partido dos Trabalhadores no poder, mas aquilo também era fruto já de um breve estudo, né, de toda a problemática que envolvia essa coisa da engenharia social e tal, né? E que era o modo que nós estávamos ali lutando, né? Saiu nos jornais de São Paulo que o PT perdeu 6 milhões de votos, e que tinha a ver com uma boataria de um panfleto. A gente olhou um para o outro e falou, nossa, 5 caras, né? Falei, puxa vida, se a gente tivesse mais, né? E aí veio lá o irmão do Genuíno, lá, José Guimarães, falando que tinham que fazer alguma coisa na internet para impedir esse tipo de coisa. Mas nós continuávamos não só com uma ação, mas com muito estudo, né? E não havia assim, movimentação, pelo menos a gente não via esse pessoal de qualquer lugar. A gente que viajava tentando falar com muita gente, né? Explicando o que estava acontecendo e o que poderia vir adiante, continuaria adiante, né? Muito bem, todo mundo sabe o que aconteceu em 2010, o PT continuou e nós continuávamos nossos estudos, né? Nos víamos que, orientados por uma pessoa muito querida, um querido professor, que, enfim, a vida tinha a ver com a oração, com o estudo e se verem impelidos na sociedade e não deixar que as coisas fossem sendo levadas de qualquer modo. Ele falava, olha, os santos estiveram inseridos nos problemas de sua época e nos explicava profundamente os problemas da época que vivemos ainda, né?
E continuávamos, então, nos dedicamos, especialmente no Congresso Nacional, a viajar com muita frequência, éramos pouquíssimas pessoas. Acho que vocês conhecem, obviamente, o Padre José Eduardo, o Padre Paulo e tal. Nós éramos pouquíssimos, né? Indo lá por conta dos estudos, que nós estávamos ali estudando toda semana, rezando, e não é possível deixar o Brasil assim. Então íamos até lá para esclarecer parlamentares, assembleias legislativas, e aí, enfim, a coisa da ideologia de gênero prestou um serviço enorme ao país, né? Porque aí os pais começaram a despertar para o problema que estava acontecendo nas escolas, né? Então a gente agradece ao PT por isso, porque ele só colaborou muitíssimo com que muita gente despertasse, inclusive, né? E o fato é que, de repente, se conseguiu uma vitória no plano nacional contra o gênero, e foi um trabalhão, que as pessoas não conhecem o que foi aquela história, né? E, terminado aquilo, a gente, puxa, acabou, né? Aí, de repente, o governo, então, envia para todos os planos municipais o gênero. E a gente começou a se organizar. Falou assim, o negócio é o seguinte, não dá para explicar de qualquer jeito para o povo. A gente tem que estudar a fundo as obras desse pessoal. Tem que estudar patologia. Então, começamos a estudar as obras das feministas, as principais e depois outras secundárias e tal, sobre a temática. Obviamente, não só com o kit de Ingov, para aguentar tanta coisa horripilante, né, tanta coisa disforme e tal, mas também tinha muito refrigério, porque havia um estudo não só disso, né? Mas a gente via já um fruto, porque nós estávamos nos preparando assim, se for necessário ir no Congresso Nacional, Assembleia, Câmara, debater com feminista, onde fosse, nós tínhamos que entender o pensamento, os erros do raciocínio desse pessoal, para poder confrontar. Então era necessário filosofia. Era necessário ter um conhecimento filosófico mais sério, porque, apesar de parecer tão bobinha a questão de gênero, o receio que passava era, de repente, encontrar alguém que tivesse um pouco mais de embasamento, né? Não, às vezes, aquelas que gritam, mas alguma daquelas teóricas que escreviam. Por outro lado, a gente já tinha tido, no início daquele tempo de estudos, né, que começou com essa obra aqui, A Educação segundo a Filosofia Perene, há 10 anos atrás, estávamos estudando, lendo essa obra, e muita coisa a gente não entendia, travamos ali no início, aí foi necessário estudar 3 anos de metafísica para poder compreender, e que quebrava a cabeça, né? Então, quando a gente vai se debruçar a estudar o gênero, era mais fácil. Era mais fácil entender quando falava de superação da metafísica, da substância pela metafísica dos acidentes. Ok, já entende o que significa esse negócio, o que pretendem. Tá bom. Então, Alice fez um trabalho no país afora. Isso 2014 para 2015 e 2016. E aí todos aqueles grupos que foram sendo contactados de pessoas em várias cidades do país inteiro, juntavam pessoas para explicar a problemática, elas começaram a lutar contra o gênero foi sendo vencido, município a município. Só que essas pessoas mantinham contato também. Olha, foi interessante, mas eu queria estudar mais a fundo. Falou, vamos ter que ajudar o pessoal, né? E também foram muitas iniciativas de ajudar muita gente a estudar filosofia, educação, a própria fé, especialmente. E aí chegou um momento que era só isso, praticamente, todos os dias, durante muito tempo, e continua sendo hoje em dia, né? Essencialmente viajar, encontrar pessoas que se tornaram queridas amigas, pessoas assim, hoje são mais que família, né? Brasil afora, que continuaram estudando. Algumas vezes queriam respostas prontas, né? Coisa assim, como que fosse a fórmula. Mas a gente sempre falava, olha, se alguém te vender uma fórmula pronta, não acredite muito, porque você precisa aprender a raciocinar. E aí precisa de um caminho de estudos para isso, né?
Precisa entender que é próprio do ser humano e ele precisa todos os dias alimentar a sua alma através dos estudos, né? Então, ter um tempo de estudo mesmo, tempo de oração, tempo de estudo, bem feito ao longo do seu dia. Mesmo sendo pai de família, tendo filhos, eu tenho 4 filhos, mas por causa do bem, realmente, o bem das pessoas que está sempre em jogo, o nosso e o dos demais, né? E no meio disso, já era uma coisa de percepção nossa, a necessidade de começarmos, então, a ajudar as famílias mais adiante, né? Dentro da educação mesmo. Porque, estudando, a gente ia vendo que a educação estava com completo declínio. Então, no fundo, estou querendo dizer que esse percurso foi como se montassem um quebra-cabeças. Conforme vai se juntando um certo número de peças, você vai enxergando melhor e da mesma maneira que para a criança é prazerosa aquela brincadeira que ela está montando e de repente ela vai olhando melhor, também era e continua sendo aquela coisa de você compreendendo, né? Compreendendo mais e melhor. E ao mesmo tempo se sentindo impelido a comunicar isso às pessoas. Ela falou, olha, a educação vai muito mal, né? Sábado passado eu estava em Mogi e nessa ocasião era só professores, né? Estava dando uma formação de dia inteiro. E chegou um momento, então, em que estava descrevendo um trabalho que a gente faz com Lusíadas de Camões. Explicando como é feito, como deve ser feito isso com uma criança de 11, 12 anos, de fazer análise sintática, morfológica, semântica, coisa com seriedade, como a língua portuguesa, como é que ela tem que ser aprendida, né? Não solta na gramática, mas ela é feita na própria literatura. Existe uma lógica que foi feita durante muito tempo na sociedade que foi abandonada, né? Por razões que não dá para explicar agora. A professora ficou pasma, assim, ela falou, mas professor, 11 anos de idade? Vai fazer isso? Né? Não é que eu não acredite no Senhor, mas é que eu também tenho jovens de 11 anos de idade. Então, falei, olha, a gente começou a conversar e tentando explicar como é feito, tudo mais e tal, mas eu vi ela muito incrédula. Falei, olha, por um acaso, eu não costumo viajar com ninguém da minha família, por um acaso eu estou com o meu filho aqui, que é aluno da nossa escola. Né? Ele é mais um entre os outros que aprenderam da mesma maneira. Eu falei, então, em vez de eu te explicar, eu vou chamar um jovem da escola que está aqui, tem 12 anos, e ele vai falar. Né? Eu falei, resume. Né? Porque eu já sabia que ia levar 1 hora e tal. Ele falou, eu vou só explicar a primeira linha da estrofe. Falei, ok. Né? Falou, olha, só que eu tenho que explicar a ordem natural, porque Camões escreveu não na ordem natural, sujeito, predicado, verbo e tal. O professor olhando e tal, né? É como o latim, ele começou a falar. O latim é feito em casos. E começou a explicar os casos, como é que se declina, como é que faz, tudo mais tal, né? É parecido aqui com Lusíadas, né? Inclusive fica melhor. Eu falei, eu vou, em vez de declamar, papai, posso fazer um trecho do Evangelho todo em latim? E eu explico a primeira? Ele pode e tal. Né? Aí ele fez todo o trecho da Anunciação, todo de memória e tal. Terminou. Falou, então eu vou explicar a primeira parte, fazendo a análise morfológica, sintática, semântica e tal. Perfeito. Foi 45 minutos o negócio. Né? E a professora olhando. Aí ela assim, como é que é possível fazer isso? Eu falei, começando direito. Se estudando direito. Existe uma forma, um sistema, ou seja, o desenvolvimento intelectual de uma criança tem passos a serem seguidos. E eles serão melhores que nós, né? Se a gente ajudar essas crianças. No final ela chegou e falou assim, olha professor, eu estou há 30 anos dando aula, eu não sei fazer absolutamente nada disso. Eu falei, então professor, 2 anos o garoto virou assim. 2 anos, né? Trabalhando lá na escola. Né? É mesmo, como é que é a escola? Olha, ela tem missa diária, né? Tem bênção do Santíssimo, as crianças se confessam semanalmente. Fui descrevendo e tal, né? Estava numa outra escola, né?
Enfim, foi um rebuliço no bom sentido. As professoras começaram, mas de onde vocês beberam isso? Eu falei, da igreja. A igreja já explicou isso por 2000 anos. Né? Sério, é sério. Ó, tem uma encíclica de um Papa, Divini Lius Magistri, né? Pio XI, né? Ele vai escrever sobre as disciplinas, os mestres, os programas, tem que ser perpassado pelo hálito sagrado da piedade cristã. E o que significa isso, ele vai tentar mostrar com magnitude nessa grande encíclica. Né? O fato é que, falando isso, o que aconteceu? Professor, a gente pode manter contato? Tem como me mandar material? Eu gostaria de estudar. A gente tem como se encontrar via Skype? A gente tem como fazer encontros? Tem como voltar aqui e tal? Então, no fundo, eu estou querendo dar um exemplo para dizer assim, que nós às vezes não sabemos quando começamos a ter não só uma vida de oração, mas de estudo séria, o bem que Deus espera através de pessoas tão pequenas e miseráveis. O bem de muita gente depende de um pouco de empenho e devoção. Né? Porque, sem sombra de dúvida, não tem absolutamente ninguém de especial lá entre nós. Tal. Mas eu vejo queridos amigos dedicando tempo lá, entendendo, estudando e tal, olhando para aquele grande lema do Papa São Pio X, instaurare omnia in Cristo, né? Restaurar todas as coisas em Cristo. Ou seja, de restaurar realmente da forma correta, com início, meio e fim, entendendo que o que é a vida espiritual, a amplitude da vida de Cristo, como ela deve ser vivida, e logicamente guiado por pessoas muito boas em São Paulo, que não só nos ajudaram a compreender a obra, mas tantas outras obras. Né? Mas no meio disso é lógico que dávamos cabeçadas, porque nos empolgávamos, porque entendíamos alguma coisa, então caímos às vezes na arrogância, caímos num erro de quando você começa a compreender, e aí às vezes você dá uma olhada assim, como, puxa, que legal, entendi isso aqui, mas o fulano não entendeu. Né? Tem muitos fulanos não entendendo. Lógico que não é verbalizado assim internamente, mas se age desse modo. Mas um professor muito querido ia sempre direcionando, tentando mostrar, olha, no meio dessas coisas, o que vai importar é a nossa união com Deus. Né? Inclusive, todas as obras são expressão deste amor. Então, começar um instituto de estudos, olhando para 2000 anos de cristianismo, no meu modo de ver, e pela essa experiência de um pouco mais de 10 anos lá, nossa, para que não caia em erros, né, tem que se buscar realmente como princípio, fim, buscar realmente se unir a Deus. E eu não quero, de forma alguma, aqui me estender sobre o que seja isso, né, mas sempre foi para mim muito importante ouvir esse querido professor, porque vira e mexe a gente caía numa bobagem, de um pecado idiota, de falar mal de um de outro. Né? E às vezes numa coisa assim meio que sozinha, falou, olha, sabe que o que dá autoridade verdadeira, né, é quando a gente procura sinceramente uma coerência mesmo, ou seja, busca fazer a vontade de Deus. Então, aí eu lembro que ele falava assim com as palavras mais simples. Né? Assim, olha, lá em São Paulo ele fala, deixar essas coisas, a ira, a animosidade, a maledicência. A gente olhava assim, pô, esse negócio custa, né? Porque lutar contra o gênero, lutar contra o aborto, lutar contra essas questões, elas são fáceis. Elas não são difíceis. Né? A vitória verdadeira, ela é interior. E para mim, assim, estar dentro de um instituto de estudos, né, semanais, diários na vida, é um motivo de muita gratidão. Em ver as coisas melhor, e com o receio de morrer,
e de repente frustrar a vida mesmo. Né? E ele sempre falava, o dia do juízo será para aqueles que forem omissos com a sua santificação um dia tremendo. Então tem que parar realmente de pecar, porque quando a gente olha Dom Bosco, então eram pessoas querendo fazer a vontade de Deus e que é possível vivê-la, né? Então eu quero meio que encaminhar para o final, dizendo que vendo e estudando esse tempo, e os santos na antiguidade cristã, Idade Média, era evidente um tripé. Vida de oração, de estudo e de imenso apostolado, de imensa irradiação de vida interior, né? Porque estavam enamorados por Cristo. Né? E às vezes a gente pode ter uma tendência a inverter a ordem das coisas. Né? Então esse é o risco que se corre sem perceber. Ter as atitudes, como diria Santo Antão, as aparências das obras de Deus. As aparências. Mas só que os homens não querem os próprios homens, os homens querem Deus. Isso procuraram no Padre Pio, isso procuraram em São João Maria Vianney, isso procuram sempre. Né? E certamente a cooperação nossa com Deus será justamente levá-los assim, e nós, em primeiro lugar, desejando isso. Então, falar de estudos, para nós sempre foi começar a aprender uma coisa que a obra que está aqui à frente, né, na mão do professor Sérgio, que foi motivo de muito tempo de estudo, era sempre voltar e dizer, olha, o intelecto, ele como que você vai desatar a compreender melhor as coisas se você aprender a viver a vida de oração diária. Né? Eu olhava aquilo como assim, tá bom, a gente reza lá, Pai Nosso, Maria, cheia de graça, convosco, bendito sois vós, estou rezando, entendeu? E aí eu ganhei de presente uma obra, as conferências de João Cassiano, São João Cassiano, século IV. No início das primeiras páginas já diz que Santa Teresa leu São João Cassiano, que São Tomás leu São João Cassiano, que Santo Inácio leu São João Cassiano. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou uma besta se eu não ler o negócio. Os melhores caras, as melhores pessoas leram. Eu falei, então eu vou ler esse negócio aqui e tal, né? Aí a exortação ali que poderia parecer uma obra para monges. Só que ele era amigo de São João Crisóstomo, que tanto falava que não havia diferença entre monges e leigos, a não ser os votos. Mas que Deus espera a santidade e tal, né? E esse professor falou assim, então, lê, e tem um trecho ali específico que vai falar sobre a oração. Legal. Tá bom, vou ler. Peguei lá para poder ler, ele falava, olha, quando você for rezar, você percebe que a sua memória traz à tona tudo que você tiver engendrado no coração, tudo que você tiver colocado para dentro no coração antes da oração. Então você fica com aquela cabeça cheia de coisa que está acontecendo do dia, depois, para frente, para trás e tal. E ele mostra ali que aquilo em si não é a oração. Para realmente ser oração, aí vai mostrando os passos. E aí o primeiro passo. Como a gente vai falar com Deus, então a gente tem que mudar a língua. Falei, né? Falei, não porque bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, e os puros, ele vai falar que são aqueles que se elevam. Quem eleva, vê melhor. Então, tem que deixar as coisas. Tem que deixar mesmo, tem que realmente fazer uma luta séria contra o pecado. E que a inteligência, por conta disso, vai compreender melhor. Que é o que o padre René, no Catecismo da Educação, vai falar. Olha, começa com atenção, reflexão, desenvolvimento de juízo moral. Ou seja, para bem raciocinar, a pessoa tem que submeter, sim, diante de critérios objetivos, válidos e obrigatórios, da própria moral. Então ele tem que fazer uma mudança de vida, ele tem que ser coerente com o que ele está falando, o que ele está professando acreditar. Ali com certeza tem gente muito querida, Padre José, Fernanda Tactani, Dr. Domênico, enfim, tanta gente muito boa que a gente foi se conhecendo, se juntando para fazer o bem, era isso. Mas no fundo a gente percebeu que quem estava recebendo o bem éramos nós. E continua sendo no fundo. Porque de fato, ao longo desse tempo, a gente foi percebendo que era necessário ajudar o povo, mas que era primeiro necessário
a gente entender realmente o que é a vida e estar preparado para morrer, né? Como diria São Charbel, né? O homem sensato é aquele que salva a sua alma, né? E isso é muito profundo, né? E eu termino dizendo que quando o Pio XI fala que é necessário adornar a alma com as qualidades intelectuais e morais, as morais a gente já estava compreendendo. As intelectuais a gente entendia totalmente diferente, que eram destrezas fazer. E aí depois a gente ia estudando com tantas obras da igreja que era bem distinto do que a gente imaginava. Mas só o estudo de grandes autores, de grande sabedoria, que são esquecidos, abandonados, relegados, rejeitados, esses podem nos ajudar muito pela sua envergadura interior, né, moral e intelectual. Então eu fico muito feliz, de verdade, que aqui, né, tenha tanta gente querendo também percorrer um caminho que já percorre, é lógico, né, que já estava percorrendo e às vezes em outros lugares estão se juntando mais. Eu fico feliz por isso. Mas eu não posso deixar de terminar dizendo, né, que no meio disso existe o risco de inverter aquela ordem e de fazer muito esforço, pouco estudo e quase nada de oração, né? E aí um instituto não era como foi pensado por tantos santos que tiveram institutos, como Dom Bosco. Existe uma ordem das coisas que precisa realmente ser restaurada em Cristo. E também uma outra, que se a gente não combate internamente, a gente combate os amigos. Por isso que é um cuidado que tem que se ter. O inimigo, diria o padre Scaramelli, grande jesuíta do século XVIII, numa obra chamada Discernimento dos Espíritos, ele vai mostrar que aqueles que começam a querer trabalhar na alma, o inimigo é mais refinado. Ele começa a fazer de muitos meios para poder atrapalhar. E ele começa a fazer entre nós. Porque ele quer atrapalhar todo bem que ele joga no xadrez, já vê que vai sair dali. Então, por uma questão de inteligência, a gente precisa estudar para compreender esse processo, não cair nesses erros, pedindo a graça a Deus, né? E de fato seguir uma estrutura que vários dos santos seguiram. Estudo, oração, estudo e irradiação de vida interior, através de inúmeros apostolados que Deus acaba pedindo a tanta gente de bem, né? E o normal vai ser que vai sofrer, e bastante. O normal é que vai... É mais do que às vezes possa se imaginar, porque não é gostoso ir para encontros da ONU, né? Que às vezes nós mesmos fizemos um instituto, foi citado aqui, né, Observatório Interamericano de Biopolítica. Quando eu ouço o nome, sempre me dá uma vontade de rir, porque o pessoal fica achando uma coisa super importante, né? Ele é o presidente do Observatório Interamericano, que porcaria é essa, né, e tal. Na verdade, assim, a gente queria participar das reuniões da ONU para saber que bagunça que esses caras fazem. A gente descobriu que tinha que fazer um CNPJ, fazer um negócio. A gente juntou, então beleza, com a gente. Preparamos um negócio meio que sem eles entenderem, porque o analfabetismo funcional atingiu todo o planeta. Então, a gente preparou um negócio para eles não entenderem, captarem nada, mandamos para lá, fomos aprovados. Né? Aí foi lá a Fernanda, a Glauciane, o Guilherme Ferreira, eu e tantos outros que fomos nos revezando, indo no Panamá, em tudo quanto é lugar e tal. E a gente viu de camarote como eles pensam a desordem para os países. Só que com um pouco assim de, uau, ver de camarote é diferente, porque isso não aparece na televisão. E a gente sentia que por mais que tivesse estudo e oração, que a gente olhava e falava, meu Deus, dá medo, dá isso, dá aquilo. Na hora, aqui falando é moleza. Quando você chegar lá, por exemplo, a Fernanda ficou na mesa de direitos humanos. Só tinha ela de pessoa com raciocínio em ordem. Né, então você imagina, ela começou a falar, viu uns caras enormes desse tamanho, vestido de mulher lá e tal. Você não sei o quê, ela olhava, isso é violência simbólica. Né? Usando terminologia feminista, contra, né, e tal, né? Não, eu não. Só que ela sabendo utilizar, né? A Isabela Mantovani, esposa do nosso querido Mário, lá de Campinas e tal, toda jeitosa. Você está me violentando e tal. Aí a feminista ficava assim, sem saber o que falar.
né, e tal. Mas quando a gente terminava aquele negócio, que a gente ia para a igreja para participar de uma missa no final do dia, a gente olhava um para o outro. Nossa, hein, foi difícil esse negócio. Um olhava assim. Eu lembro que o Guilherme, cara, eu preciso de uma cerveja, né, tal, né? Eu preciso de 2, 3, eu falei, calma e tal, né? A Isabela, ai, nossa, eu preciso tomar umas coca e tal, né? Não é fácil, tá? Enfim, lógico que Deus dá a graça para todas as coisas, mas não é fácil sofrer, né, também, né? Não é fácil, mas sem sombra de dúvida, brilharão como luzeiros aqueles que ensinarem a justiça, ou seja, a santidade, a muitos, né? E no fundo é isso que, pelo menos é a minha esperança. Eu sou convertido, né, ao catolicismo e ainda continua, pelo menos tentando me lembrar, vira gente e tal, né? Isso é diário, não é demagogia na frente de vocês, porque eu volto para minha cidade, para minha esposa, para meus filhos e fica martelando na cabeça de saber que a coisa é séria, né? O cristianismo é feito com o pessoal que está dando sangue, né? Quem está dando sangue mesmo, que tem a ver com isso que vocês estão começando aqui. Então, é uma alegria imensa estar aqui, de fato, né? Melhor que estar na OEA, apesar de que lá é um bem grande, né, tal, que tem que ser feito, em outros ambientes também, né? E, de alguma forma, vamos estar unidos, né? Tanta gente espalhada pelo Brasil afora. Eu sempre que venho aqui, eu falo para o pessoal, está na hora de fazer uma escola, né? Eu espero, mas vocês não digam para o padre Dilson, né? Porque nos próximos 2 anos já vão sair, são 38 cidades que ao longo de vários anos foram estudando, folheando para aprender realmente educação com seriedade, para fazer escolas pensando na igreja nascente e para frente. Né? Então tem um monte de professores, muita gente espalhada pelo Brasil afora. São quase 320 cidades que estão se orientando com seriedade para abrir escolas nos próximos 10 anos. Então eu sempre digo, olha, seremos, sem sombra de dúvida, se for direitinho, o maior sistema educacional. Em que sentido? De devolver a educação verdadeira. Vai ser muita criança que vai passar por uma educação que o pessoal não está passando, infelizmente. Né? A gente está vendo isso na nossa, que começamos, lá em Osasco. O ano que vem são 38, provavelmente, que vão nascer. Então vai precisar de gente, vai precisar de professores, né? Mas não o cara que, eu fiz letras. Aí você pergunta, ele não sabe na ordem nem de nada. Né? E Lusíadas é fundamental, tá? Camões foi o cara, foi mesmo, e nisso as pessoas não conhecem, não sabem a necessidade de aprender aquilo ali. Tem que ter de memória, sim, e tem que entender, porque ali é tudo da língua portuguesa. É uma coisa, eu vejo com as crianças, a alegria deles chegarem à frente, as armas e os barões assinalados. A métrica está correta, professora? Né, tal. Como é que é a sílaba poética? Então você vê a conversa, gente, eles não estão falando, e o funk, e não sei o que e tal. Não, o cara está pensando, está começando a aprender um passo que vai levar adiante. Né? Então muitas crianças, muitas pessoas vão precisar de gente que agora se devote. Né? Então eu agradeço de fato de estar aqui. Eu fico, na verdade, contente de ver vários amigos aqui. Né? É uma missão de estar aqui falando coisas que eu sei que tem muita gente fazendo, inclusive, melhor. Né? Mas, enfim, que Deus seja louvado, seja honrado e impere em nossas vidas. Eu queria primeiro agradecer a cada um de vocês que nos prestigiaram aqui com a presença. Para a gente é muito importante. Quando a gente organiza um evento desse tipo, a gente fica sempre muito tenso, né, para saber se a gente vai conseguir empreendê-lo corretamente, com constância até o final. E ficamos realmente muito felizes de ver que todos vocês vieram e estão aqui até o final. Isso é muito bom. Queria agradecer também aos palestrantes que vieram, Dr. Henrique, professor Rafael, professor Felipe, padre Zé Dilson. Cada um deles
despendeu muito tempo para estar aqui, né, e fizeram isso com extrema benevolência e boa vontade. A gente fica muito feliz. Cada um deles é uma referência muito importante para nós, então não foram chamados a esmo. A gente conseguiu chamar pessoas que realmente tocaram os nossos corações em momentos variados da nossa vida. Bem, eu não vou falar nada de filosofia, nem de teologia. O nosso tempo já está mais ou menos encerrado, mas eu vou explicar alguma coisa a respeito da dinâmica do Instituto. Como será esse Instituto, como ele vai funcionar, onde ele vai funcionar e o que nós pretendemos oferecer nesse Instituto. Como foi dito, é uma iniciativa de leigos. No geral, são professores, estudantes, psicólogos, pessoas de profissões variadas. São todos católicos, por uma feliz coincidência ou uma feliz providência. E dentre esses leigos, alguns, entre os quais eu, já vínhamos há mais de 5 anos desenvolvendo um grupo de estudo em Barra Mansa, Volta Redonda, onde nós nos reuníamos com muita inconstância para estudar temas como os que foram abordados aqui hoje: filosofia, teologia, ciência, educação, etc. Nós não tínhamos um local onde nós pudéssemos nos reunir. Às vezes era na minha casa, às vezes era na casa de outra pessoa. Chegamos a nos reunir algumas vezes no refeitório, muito gentilmente cedido por um amigo nosso, o refeitório da empresa do pai dele, sempre com muita inconstância. Então nós não conseguíamos manter uma ordem no estudo, de modo que a coisa ficava um pouco caótica. Mas conseguimos fazer com que ele ainda existe até hoje. Né? E ele está, talvez, eu ainda não equacionei isso na minha mente, mas talvez ele esteja se transformando, num certo sentido, no Instituto Cultural Santo Antônio. O fato é que esse grupo de pessoas se encontrou há mais ou menos uns 2 anos, talvez 3, com outro grupo de pessoas que já estavam envolvidos com estudos similares, com atividades pró-vida, aqui em Volta Redonda, e as ideias foram se casando de tal maneira que nós não vimos outra possibilidade senão fundar um instituto, um centro cultural, um instituto cultural. Ao mesmo tempo, nós vimos uma demanda, isso é bem visível aqui em Volta Redonda, uma demanda muito grande, uma sede por conhecimento, conhecimento de natureza filosófica, teológica. Isso é muito evidente aqui em Volta Redonda. Nós que somos professores do ensino médio, o professor Varela, que é um dos nossos membros do grupo também, do Instituto, sabe disso. Em sala de aula é impressionante a quantidade, como é que as almas dos adolescentes são tocadas por essas questões. E eu não tenho dúvida de que elas são tocadas não em virtude da retórica, da didática, da presença, da camaradagem do professor, mas é o puro poder da realidade. Aquilo do que o professor Rafael falou, o Henrique Lima falou, a realidade por si só ela tem um poder de despertar a alma do indivíduo e de despertar a parte mais nobre da alma do indivíduo, que é uma coisa maravilhosa de se ver, porque o próprio professor some diante do esplendor dessa verdade. O aluno até confunde um pouco e acha durante um tempo que é o professor. Mas o bonito da coisa não é isso. Tal como um espelho some quando você contempla o seu rosto nele, o próprio professor sente que ele desaparece, porque ele é um simples instrumento para veiculação da realidade, que nada mais é do que Deus, né, na sua face inteligível, por assim dizer. Então a gente percebia que em Volta Redonda, assim como em Barra Mansa, tinha uma demanda muito grande, uma sede muito grande de conhecimento filosófico. E todos esses fatores mais ou menos contingenciais, se não providenciais, foram culminando na criação do nosso instituto. Houveram outros fatores, mas que não é o caso de me estender sobre isso aqui agora. Eis que decidimos, então, fundar o Instituto Cultural Santo Antônio. Santo Antônio porque é o padroeiro da nossa cidade, é um doutor da igreja. Coincidentemente, o meu filho se chama Antônio, mas aqui não foi, pode até ter sido providencialmente também, mas não foi intencionalmente.
foi, do ponto de vista humano, coincidentemente. E então nós resolvemos batizar o Instituto de Instituto Cultural Santo Antônio. Bem, o que será o Instituto Cultural Santo Antônio? Nós conseguimos uma sala com algumas carteiras. Ela fica localizada no bairro Aterrado, aqui em Volta Redonda. É um acesso fácil. E nessa sala nós vamos tentar, a princípio, semanalmente, oferecer algumas aulas, algumas palestras, alguns cursos. Então a gente conseguiu vencer o obstáculo da inconstância. A coisa vai ter uma constância, de modo que nós poderemos fazer algumas formações continuadas. Os temas abordados girarão em torno da filosofia, da teologia, da ciência, da psicologia, da história. Nós temos professores de cada uma dessas áreas, que ao longo do ano passado nós viemos fazendo um trabalho de formação com essas pessoas. Então nós temos um corpo de pessoas muito dedicadas que vão, a princípio, começar a ministrar essas aulas, esses cursos, essas palestras. Eventualmente nós vamos convidar palestrantes de fora. Graças a Deus o Brasil passa por um momento de efervescência cultural muito grande. O Wolfgang Schmidt se remeteu a esse momento como uma espécie de iluminismo brasileiro, né? Iluminismo no sentido objetivo da palavra, e não se remetendo à época histórica, mas um período de luz. Então tem muita gente boa que nós podemos trazer aqui e que, sem dúvida, vão ensinar muita coisa para a gente. Contaremos com a presença dos palestrantes de hoje também. E então, em termos de horário, para que nós vamos postar tudo isso depois na página do Facebook. Em breve nós teremos um site também. A princípio, no mês de março, os encontros serão às quintas-feiras, à noite, das 6 às 9. A sala fica num edifício ao lado do Supermercado Royal, ali no Aterrado. Depois a gente passa o endereço exato. E toda quinta-feira à noite do mês de março, a princípio, teremos lá algumas palestras e alguns cursos. Rapidamente, se eu conseguir gravar de memória, a aula inaugural lá dentro da nossa sala, né, será o início de um curso do professor Varela de introdução à história da filosofia. Então a primeira aula, que será, se eu não me engano, no dia 7, certo? Primeira quinta-feira de março, o professor Roberto Varela vai ministrar um curso de história da filosofia. Esse curso vai ser, a princípio, mensal. Então, uma vez por mês, o professor Varela dará continuidade a esse curso. Na semana seguinte, o Rafael Esteves, que está também por aqui em algum lugar, vai ministrar uma palestra sobre São Tomás de Aquino, sobre teologia. E é bem provável também que essas palestras do Rafael continuem ao longo do mês. Então serão formações continuadas, a do professor Varela, a do Rafael. Na terceira semana de março, eu vou ministrar uma palestra a respeito da meditação nas Sagradas Escrituras. A gente vai destrinchar um pouquinho aquele livrinho que o Henrique Lima mostrou aqui para a gente, do Hugo de São Vito. Também será um curso continuado. Então, na terceira quinta-feira de cada mês, eu estarei lá prosseguindo com esse curso. Talvez eu esteja me enganando na ordem aqui, mas depois a gente conserta isso na divulgação. E na última quinta-feira do mês, a professora Juliana vai ministrar uma palestra sobre aborto e eutanásia, sobre a cultura da morte. Os eventos, as aulas, as palestras não serão cobradas, né? Elas serão gratuitas. Apesar dos membros do grupo, os organizadores, por assim dizer, serem católicos, o grupo é aberto para qualquer pessoa. Aliás, a gente até considera importante que outras pessoas frequentem. A gente vai sugerir, talvez, alguma contribuição, mas é uma coisa completamente para que as pessoas fiquem à vontade. Não é nada necessário, para ajudar a manter as atividades do Instituto. Então, eu acho que é basicamente isso. Nós contamos com a presença de todos vocês.